Fala pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa Pires e seja muito bem-vindo a mais um Crypto Spotlight, o seu espaço para saber tudo sobre o mundo das criptomoedas. No vídeo de hoje a gente vai explorar uma questão que está em mente de todos. O Bitcoin pode realmente alcançar os 100 mil dólares até o final do ano? Depois de 2 semanas de queda, o vovô das criptos começa a se recuperar e agora a gente vai ver uma disparada? Então, vou te apresentar 5 fatores que podem impactar o preço do Bitcoin e nos ajudar a entender melhor o que podemos esperar dele nos próximos meses. Já deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque não tá chegando vídeo para todo mundo, então isso é muito importante. Sempre que eu soltar um vídeo novo vai chegar a notificação para você e vamos juntos desvendar o futuro do Bitcoin. Eu tenho uma surpresa para você no primeiro link da descrição. Depois do vídeo, dá uma conferida lá. Se você se interessa em cripto e trade, com certeza você vai gostar bastante. E acredito que o primeiro indicador que a gente pode falar, já puxando esse gancho de trade, são indicadores técnicos e a capitulação dos mineradores. Os indicadores técnicos eles estão apontando desde o RSI, desde o MACD, desde de indicadores de volume, para um rompimento ali da média de 200 do Bitcoin. O que seria isso? Vocês deem uma olhada no que se fala muito sobre Golden Cross. O que é que acontece? É um cruzamento de média que acontece entre a média de 9 e 21 no Bitcoin, que normalmente dá início a uma disparada do Bitcoin. E isso aconteceu há mais ou menos 3 candles atrás. O que é candle? São aquelas velinhas que vocês veem no gráfico do Bitcoin. Então, até deixo o convite para vocês. O link da descrição é sobre análise técnica. Então, clica aqui que eu estou te dando um relatório gratuito para você entender. Se você não sabe as terminologias de análise técnica, clica aqui no link da descrição, porque eu deixei um relatório gratuito só sobre análise técnica para você. Então, essa Golden Cross aconteceu. Marcação de fundo nos 53 mil. No momento que a gente está gravando esse vídeo, o Bitcoin ele está passeando entre os 55 e os 65, ainda tomando esse rumo de volta aos 72 mil dólares, que foi a máxima histórica dele, para que ele consiga navegar em outros mares, agora os mares dos 80 mil dólares, que é o que a gente acredita, para o segundo semestre, caso haja o tão sonhado corte de juros. E essa é a segunda aposta que a gente traz aqui sobre os indicadores do mercado. Então a gente aposta que o Wall Street vai ter corte de juros. A gente acredita muito que seja em setembro. Após os dados de inflação que saíram recentemente, a gente viu uma desaceleração de inflação como um todo no cenário Estados Unidos, que é o principal, mas no cenário mundial. Então a gente viu o BOJ, né, que é o comitê da China, a gente viu o BCE, que é o comitê da Europa, a gente vê todo mundo pensando já em uma inflação um pouco mais controlada. Isso faz com que os investidores comecem a se coçar para ir para investimento de risco e começar a investir em ativos de risco. E onde está a cestinha dos criptoativos? Nos ativos de risco. Então, eu acredito que o corte de juros como um todo e essa desaceleração de inflação que nós estamos vendo no mundo faz com que a gente force os investidores para os ativos de risco. Falando em termos também de fundos de investimento, os mineradores eles estão capitulando, ou seja, eles estão tendo que vender ali os seus bitcoins, e quando a gente chega nessa zona de capitulação de venda de minerador, onde ele foi forçado a vender bitcoin, ele vai ter que também comprar bitcoin um pouco mais barato. Então essa zona de acumulação que está todo mundo vendo, e se você olhar no gráfico do bitcoin, faz uns 2 meses que a gente não sai de 55 a 65 mil dólares, faz com que a gente encontre uma zona de fundo. E aí, essa zona de fundo dá a maior entrada de investimento de fundos de Venture Capital, que é o nosso terceiro indicador aqui sobre
um possível fundo do Bitcoin. A gente viu que os fundos de Venture Capital, eles registraram uma entrada, né, um influxo de capital muito grande nesse segundo TRI. Então, a gente viu o mercado como um todo de fundo de Venture Capital. Para quem não sabe, fundo de Venture Capital, rapidinho, só para que todo mundo fique na mesma página, são fundos que investem em startups, em pequenos investimentos, para que eles tenham uma grande exponencialidade de investimento, e eles veem criptoativos como um investimento que você vai colocar pouco dinheiro e você vai ter grande retorno. Então, esses fundos de Venture Capital começaram a olhar fundos de blockchain, investimento em criptoativos em geral, começaram a olhar novamente, e a gente já, no último TRI que a gente teve agora, a gente já viu um acúmulo de mais de 2 bi de entrada de fluxo de capital. Então, isso é muito forte frente ao que a gente estava vendo no começo do ano. Logicamente que o ápice que a gente chegou foi um volume financeiro diário de 10 bi, mas eu acredito que com a volta desses indicadores que a gente está trazendo aqui, a gente vai ver os fundos de Venture Capital colocar esse valor, porque a gente está vendo que no primeiro TRI a gente teve uma crescente de 500 milhões de dólares, aí no segundo TRI a gente já deu esse salto de mais de 1 bi, e eu acredito que nesse quarto TRI a gente vai ver uma subida muito relevante desses fundos de investimento, pois eles conseguem capturar e observar, através dos indicadores dele, algumas entradas em alguns investimentos específicos que geram muito retorno para eles. E criptoativos são, blockchain em geral, para eles, é uma cestinha que eles têm que investir, tá? Outro ponto que é muito importante, e é o quarto ponto para a gente trazer aqui, retorno dos investidores de ETF de Bitcoin. A gente viu uma queda em julho, nesse que a gente fala de outflow, ou seja, saída, muita gente resgatando os seus investimentos. Por quê? Porque não estava acostumado com essa volatilidade do mercado de cripto, levando uma liquidez adicional por conta de alguns fatores externos que dão medo, que geram aquele FUD que a gente chama no mercado, ou FUD para o brasileiro, que foi a venda de Bitcoin por parte do governo alemão. Então, isso foi um indicador muito forte. Depois a gente viu outro evento de capitulação que a gente chama, que foi a venda, que foi a recuperação judicial que a Mt. Gox teve em cima dos bitcoins. E aí o pessoal que tinha a Mt. Gox lá em 2010, 2011, 2012, com bitcoin sei lá, 80 dólares, 100 dólares, 300 dólares, enfim, cada um com seu preço ali até cerca de 2013, logicamente que o cara que recebeu o Bitcoin nesse valor, agora o Bitcoin é 60 mil dólares, ele vai querer vender independente de quantos Bitcoins ele tenha. Então, a gente viu vários eventos acontecendo que geraram esse medo e essa saída dos investidores de ETF, que são marinheiros de primeira viagem. Afinal, o ETF foi lançado em janeiro. Então, muito provavelmente, a gente, com todos esses eventos de capitulação, a gente pode, de novo, afirmar que a gente viveu um fundo nesse espaçamento de mercado. E o último e mais importante, então, se você ficou até o final, primeiro, pega o teu presente no link da descrição. Segundo, da listagem do ETF. Eu acredito que ela não esteja precificada pelo mercado, mas acredito mesmo. O inflow que se espera e a expectativa de entrada para o ETF como um todo é entre 500 milhão e 1 bi no primeiro dia. O que se esperou, só para vocês entenderem, o que se esperou lá do ETF do Bitcoin foi cerca de 1,5 a 2,5 bi. Só que teve dia que bateu 4, 5 bi. Então, se a gente tiver um cenário completamente positivo desse inflow, ou seja, desse primeiro dia de negociação muito forte para o ETF de Ethereum, o Ethereum que hoje deve estar por baixo de 4 mil dólares, muito provavelmente vai ter uma disparada não só do Ethereum, mas principalmente dos seus betas, ou seja, dos criptoativos que dependem desse ecossistema, tem uma volatilidade maior, mas consequentemente vai entregar retornos muito maiores para você. Então, se você não está posicionado em Ethereum e nem em seus betas, fica de olho, porque nesse momento você deve estar perdendo já uma baita
oportunidade. Então, para não perder mais nenhuma oportunidade, fica de novo o convite do meu canal gratuito do Telegram, onde a gente coloca diariamente informações gratuitas. Então, falamos aqui desses 5 fatores que mostram que o Bitcoin e o mercado cripto como um todo tem um potencial significativo para alcançar novos patamares até final do ano, desde indicadores técnicos positivos, capitulação de mineradores, passando por mudanças macroeconômicas e influxo de capital em fundos de venture capital, até o aumento de demanda por ETFs de Bitcoin e, consequentemente, após listagem ETF de Ethereum. Então, a gente está vendo um cenário que está se formando para uma possível ultravalorização do mercado cripto como um todo e, consequentemente, o Bitcoin e os seus pares não vão ficar de fora. Fique atento às próximas movimentações do mercado e continue acompanhando o Crypto Spotlight para mais insights e análise. E não se esqueça, novamente, não se esqueça do primeiro link da descrição, combinado? Até a próxima!